Todos nós temos algum medo. Esse pode ser de um animal, de perder as pessoas que amamos, viajar de avião e, é claro, de fantasmas que vivem em casas mal assombradas. Diversos filmes de terror são inspirados em histórias desses lugares. Possessões demoníacas e assassinatos terríveis. Existem grandes nomes quando falamos de terror no mundo real, como Edward e Lorraine Warren, que são investigadores de fenômenos paranormais e grandes exemplos. Além deles, há também Aleister Crowley, proprietário da mansão Crowley, o lugar que pode ser, na verdade, um portal para o inferno. Eu sou Ivan Lima e vou falar um pouco mais sobre essa história. Gosto sempre de lembrar que você é sempre muito bem-vindo aqui, no canal Fatos Desconhecidos. Antes de falar sobre a mansão que pode ser um portal para o submundo, mais conhecido por nós como Inferno, vamos falar de Aleister Crowley. Quem foi e qual a sua influência para grandes histórias de terror? Bom, Aleister Crowley, ou Edward Alexander Crowley, nasceu no dia 12 de outubro de 1875, em Royal Leamington, na Inglaterra. Ele foi um membro da Ordem Hermética da Aurora Dourada e um grande influente ocultista britânico. Crowley foi ainda responsável pela fundação da doutrina Telema, além de cofundador da Astrum Argentum, uma ordem ocultista dedicada à evolução espiritual, através da lei de Telema. Hoje em dia, ele é considerado por seus escritos sobre magia, especialmente o Livro da Lei, o texto sagrado e central de Telema, mesmo tendo escrito sobre outros assuntos esotéricos, como a Cabala e Tarô. Crowley era também mago, hedonista e crítico social. Ele ia muito contra os valores morais e religiosos do seu tempo, às vezes defendendo a liberdade pessoal e espiritual, baseando em sua regra de "fazes o que tu queres". Por esse motivo, Crowley ganhou uma grande notoriedade em sua vida e foi declarado pela imprensa de sua época como o homem mais perverso do mundo. Além dessas atividades, um tanto quanto polêmicas, ele também era um premiado jogador de xadrez, um alpinista, poeta e dramaturgo. Ele chegou a ser nomeado 73º maior britânico de todos os tempos, sendo referenciado por diversos escritores, músicos e cineastas. Crowley morreu no dia 1º de dezembro de 1947. Mas o que ele teria a ver com a mansão? Bom, ele foi um dos donos. O Boleskine House, como é conhecida a mansão, é muito mais do que uma simples casa, às margens do Lago Ness, na Escócia. A propriedade possui uma sala principal, 5 quartos, 3 banheiros, uma sala de visita, uma sala de jantar, uma sala de recreação, cozinha, lavanderia e porão. O grande imóvel isolado é um dos mais icônicos dentro da cultura pop do século XX, pois pertenceu ao maior ocultista da época. E esse era justamente Aleister Crowley. O lugar era quase uma versão real das mansões mal-assombradas, dos filmes e livros de terror clássicos. Mais do que isso, na verdade, a mansão Crowley coleciona eventos estranhos e histórias assustadoras. Isso começou antes mesmo de Aleister ser o dono, mas piorou após sua chegada. A mansão foi construída no século XVIII por Archibald Fraser. A casa foi da família Fraser até que o ocultista finalmente a comprou. Segundo as histórias, uma pessoa foi decapitada no local antes mesmo de Aleister comprá-la. Outros eventos sinistros ocorreram, como suicídios. Ainda de acordo com as histórias, há um cemitério no lugar, e Crowley construiu uma passagem do mesmo até a casa. Só com isso que falamos, já dá para ter uma noção de quão bizarro é este lugar e dos mistérios paranormais que podem ocorrer por lá ainda hoje, como muitos suspeitam. A casa tornou-se de Aleister em 1899.
Ele adquiriu aquele lugar à beira do Lago Ness, durante a sua conturbada passagem pela ordem iniciática da Golden Dawn, pela privacidade necessária que o lugar oferecia. Ele precisava disso para a operação de Abramelin, presente no livro Da Magia Sagrada de Abramelin, o Mago. O plano acabou sendo adiado quando ele foi para Paris para ser iniciado no círculo da Golden Dawn por Samuel Mathers. No local, além de praticar seus rituais, dizem que o proprietário travou um duelo mágico com o próprio Mathers. Para ficar ainda mais sinistro, o próprio Crowler alegou ter feito pelo menos 100 invocações no lugar. Esse era o ponto escolhido para a invocação do seu sagrado anjo guardião. Essa invocação era feita por meio do ritual de Abramelin. Durante a execução de tal ritual, que durou meses, Alistair teve o conhecimento de pessoas enlouquecendo e diversas tentativas de assassinato no povoado próximo à casa, até mesmo contra ele próprio. Nem mesmo a família do ocultista passou incólume dentro daquela casa, seja pelas energias do lugar, pelas que ele invocava, ou até mesmo por conta da junção das duas coisas. A primeira filha de Alistair morreria na casa de modo repentino e bastante estranho. O diagnóstico seria febre tifoide. Quando isso aconteceu, a garotinha tinha menos de 2 anos de idade. Segundo algumas lendas, a morte da filha seria consequência de um ritual, onde ele seria aceito em um etéreo grupo místico. Não apenas ela fora danificada. Sua primeira esposa, Rose Kelly, mergulharia no vício do álcool. Para Crowler, a mansão seria uma espécie de Meca de Telema, concentrando energia mística para difundir a filosofia do novo Aeon. Mais tarde, quando Alistair, já quase falido, buscou novos ares nos Estados Unidos, em 1914, a mansão seria doada à Ordo Templo Orientis, uma ordem iniciática, da qual era um dos líderes e ensinava a Telema. O intuito disso era criar uma espécie de plano de seguro para os demais membros. Conforme o tempo passava, a casa mudava de dono, colecionando falências, mortes de animais e até mesmo o suicídio de uma ex-comandante do exército no antigo quarto de Alistair Crowler. Dentre os donos, após Alistair, o mais proeminente foi Jimmy Page, que comprou a casa em 1970. Jimmy era um colecionador de artigos ligados a Alistair, sendo que nunca efetivamente morou na casa. Após vendê-la em 1992 por 225 mil libras, Jimmy contou com os serviços de Michael Dent, um caseiro que, após deixar o seu emprego na casa, contou histórias bastante intrigantes. Eventos satanistas, visões, barulhos estranhos e assombrações protagonizavam essas histórias contadas por ele. O guitarrista Jimmy Page teria comprado a mansão para ficar mais perto daquilo que gostava de estudar e que o influenciava. Page passava períodos de no máximo 3 dias na casa. Algumas partes do filme The Songs Always the Same, de Led Zeppelin, chegaram a ser gravadas na mansão. Coincidência ou não, é fato que ao mesmo tempo que a banda Led Zeppelin ascendeu de uma forma surpreendente, tragédias começaram a rondar seus integrantes. Era realmente como se fosse uma maldição caída sobre eles. Entre os acontecimentos estranhos, um dos mais graves foi o mergulho nas drogas dado por John Bonham, o antigo baterista da banda. Ele morreu afogado em seu próprio vômito enquanto dormia. Isso aconteceu após Bonham se embebedar. Dizem que ele teria tomado mais ou menos 40 doses de vodka. Robert Plant, que estava se preparando para gravar o álbum Presence em 1976, estava em uma cadeira de rodas por causa de um grave acidente. Ele perdeu seu filho para uma doença rara, fazendo com que a qualidade musical da banda começasse a cair, pois a frustração pessoal era grande demais. Já nas gravações de Physical Graffiti, em 1975,
Estas forças já pairavam sobre a banda. John Paul Jones, por exemplo, ficou de cama e impossibilitado de realizar as gravações daquele álbum. Cada coisa que acontecia, desde que Page comprara a casa, fazia com que especulassem o local mais e mais. Durante uma entrevista, Jimmy Page falou um pouco mais a respeito daquele lugar. Ele afirmou que fenômenos estranhos aconteciam com frequência na casa, mas que tudo aquilo não tinha qualquer ligação com Crowler. De acordo com ele, as energias ruins daquela mansão já estavam lá quando o ocultista comprou. Existem algumas teorias defendidas por estudiosos de paranormalidade que a mansão Crowler se transformou em um tipo de portal para outros mundos, ou, como costumam acreditar, em um portal para o inferno. Segundo eles, é por esse motivo que há relatos sobre a aparição do famoso monstro do Lago Ness. Ele teria vindo de outro mundo para cá. Os relatos do monstro teriam começado com o início do ritual Abramelin, praticado por Crowler. Os futuros donos da casa negariam quaisquer ideias de assombrações ou bruxarias naquele local. Todavia, como um clássico roteiro de filme de terror, a mansão Crowler foi destruída em um incêndio em 2015, enquanto seus donos faziam compras. Desta vez, felizmente, não houve vítimas. A perícia concluiu que o incêndio não foi deliberado. Bom, pelo menos não por alguém deste plano. Você acredita que aquele local realmente é um portal para o inferno? E se for verdade tudo isso? Bom, ficamos por aqui hoje, caros amigos. Um forte abraço em todos vocês e esperamos te encontrar no próximo vídeo aqui, no canal Fatos Desconhecidos. Tchau.